Este é um culto especial, eu gosto muito de Natal. É um momento especial, onde nós celebramos, onde nós reunimos a família, onde nós nos confraternizamos, trocamos presentes. Mas existe um significado do Natal que é muito mais profundo. E a minha oração essa noite é que você saia daqui realmente transformado e impactado pela palavra do Senhor. Porque sabemos que não há como nós sermos expostos à palavra do Senhor e permanecermos os mesmos. Porque esta palavra, ela é poderosa para transformar nossas vidas, para mudar nossa história, mudar nosso rumo. Amém? Que nós possamos nesta noite compreender o real significado do Natal. Como nós já vimos agora há pouco com as crianças, né? O sentido do Natal não é trocar presentes. E o melhor presente está aqui. Jesus Cristo. Eu pedi para eles deixarem a caixa aqui embaixo, para que nós possamos marcar isso, o real significado do Natal. Feche os olhos mais um momento, vamos orar juntos. Pai, eu te dou graças por essa noite tão preciosa, onde nós podemos estar aqui juntos como igreja, para nos relembrar do teu nascimento, que realmente mudou a história, mudou as nossas vidas. Que seja realmente uma noite de libertação, de transformação, de cura. Uma noite onde realmente nós possamos ter um encontro profundo com o Senhor. Que a tua palavra possa entrar poderosamente em nossos corações e possa produzir muito, muito fruto. Eu oro para que ninguém aqui possa sair da mesma forma que entrou, mas possa sair daqui impactado pela tua palavra, transformado pela tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quando nós pensamos a respeito do Natal, o primeiro ponto é entender por que o do Natal. Nós já sabemos que o Natal é o nascimento de Jesus. Nós comemoramos e nós relembramos o nascimento de Jesus. O primeiro ponto é entender o motivo. Por que Jesus precisou nascer? Lá em Isaías 9, versículo 1. Pode passar mais um, depois a gente volta para esse texto aí. Lá em Isaías 9, versículo 1 diz assim: contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. Nesse texto, o profeta está falando a respeito de um tempo futuro em que o Messias viria. E a primeira questão a entender é que havia um motivo para precisar que Jesus viesse até este mundo. Porque o mundo estava em trevas, o mundo estava na escuridão. Mas como que havia escuridão? Onde estava a luz naquele tempo? É interessante notar que quando Deus criou todas as coisas, no primeiro dia da criação, Deus criou a luz. Deus disse, haja luz, e a luz surgiu. Desde o início da criação havia luz. Mas o sol e os outros astros, Deus só criou no quarto dia. Então a luz, ela é anterior mesmo ao sol. A própria glória de Deus resplandecia, iluminava tudo, era a fonte da luz. Mas o pecado entrou na humanidade. E esse pecado, como uma poeira que começa a encobrir um carro quando começa a caminhar numa rua de chão batido, de terra, a poeira vai cobrindo. E o pecado vai nos cobrindo, vai nos impedindo de enxergar, de ter contato direto com a luz. Então o mundo começou a caminhar em trevas. E o que acontece quando nós caminhamos em trevas? Alguém aqui já andou à noite, você foi numa pousada, ou foi se hospedar na casa de algum parente, ou de algum lugar diferente que você não conhecia, e você precisou andar no meio da noite pela casa, ou para pegar água na cozinha, ou para ir ao banheiro, e você não está na sua casa, você não conhece os caminhos, não sabe onde tem os móveis, e você, para não incomodar aquele lugar, aquelas pessoas que estão te hospedando, você tenta caminhar no escuro. E como é caminhar no escuro numa região que você não conhece? Você sai tropeçando, você bate no móvel, começa a doer a sua perna, bate o dedinho na quina de algum móvel. Não é assim que acontece, você tropeça, você se machuca. De repente você quer ficar em silêncio e você vai e derruba um vaso, derruba um quadro e começa a fazer aquela bagunça. Por quê? Porque você está no escuro. Ou então, como seria se você fosse dirigindo uma estrada no escuro, sem farol? Uma vez eu estava num caminho em direção a um retiro, e chegando naquele lugar, o carro deu uma pane elétrica e ficou sem luz. Estava dirigindo, mas não tinha mais nada elétrico funcionando. Não tinha luz, não tinha nada.
E dá um pavor, dá um medo, você tem que andar numa estrada sem chegar direito. Tem que andar muito devagarinho, com o olho muito atento, porque na escuridão você apenas enxerga poucos metros à frente. E o mundo andava em trevas. E andar em trevas é um caminho perigoso. Você pode tropeçar, você não consegue tomar boas decisões, porque você não consegue enxergar tudo à sua frente. E nós falhamos, e nós erramos, nós pecamos, e vamos cada vez mais nos afastando de Deus. E uma vida em trevas é uma vida perigosa, porque pode nos conduzir a caminhos que nós não estamos percebendo. Como andar na estrada no escuro, sem farol. Você pode sair da estrada, pode cair num valão, pode cair num precipício. É muito perigoso andar sem enxergar o caminho. Mas lá em Isaías 9:2 diz também que o povo que andava em trevas, o povo que caminhava em trevas, viu uma grande luz. Sobre aqueles que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. E que luz é essa? Que luz é essa que passou a resplandecer no meio das trevas? Lá em João 1, versículos 4 e 5, a própria palavra nos mostra e diz assim, que nele, em Jesus, estava a vida. E esta vida era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não prevaleceram, as trevas não a derrotaram. Jesus é esta luz. Jesus tem esta vida que é a luz de Deus, que resplandece, que brilha sobre as trevas. Nós podemos estar no meio da noite, na mais alta escuridão, mas se você pegar a lanterna do seu celular, iluminar e ligar essa lanterna, ela vai iluminar as trevas. A luz não briga com as trevas. A luz simplesmente é ligada e as trevas somem. Quando a vida de Deus entra em nossas vidas, quando nós temos contato com Deus e a sua vida entra em nossas vidas, as trevas se dissipam. Não há como as trevas derrotarem a luz, a vida de Deus. Aleluia. Então esse foi o motivo. Jesus teve que nascer, porque nós andávamos em trevas. E Jesus, Ele é o princípio e Ele é o fim. Esse é o segundo ponto. Em Apocalipse 22:13, Jesus mesmo falou: eu sou o alfa e o ômega. Eu sou o primeiro e o último, o princípio e o fim. Jesus estava com Deus no princípio. Desde a criação, Jesus estava lá. É interessante notar que lá no Salmo 33, no verso 6 e depois no verso 9, diz assim: mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus, e os corpos celestes pelo sopro da sua boca. Pois Ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo surgiu. E não foi assim no começo. Deus disse: luz, haja luz, e a luz surgiu. Foi mediante a palavra do Senhor. Amém? Nós já vimos que pela palavra Deus criou todas as coisas. Mas quem é a palavra? Lá em João 1, versículo 1, diz assim: no princípio era aquele que é a palavra, o verbo. O verbo, aquele que é a palavra, ele estava com Deus e ele era Deus. Ele estava com Deus no princípio, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, sem a palavra, sem Jesus, nada do que existe teria existido. Então esta palavra que foi soprada pela boca de Deus é o próprio Jesus. Ele estava com Deus no princípio. Ele foi o responsável. Foi através dele que tudo surgiu. O universo inteiro existe por causa de Jesus. Ele estava no início e ele estará no fim. Nós estamos aguardando o retorno de Cristo. Então tudo se inicia em Cristo e tudo se conclui em Cristo. E esse meio tempo, do meio do caminho entre o início e o fim, nós também precisamos viver em Cristo. E o próximo ponto é que o Jesus, aquele que é a palavra, aquele que veio para nos resgatar das trevas, Ele é o Emanuel,
o Deus conosco, que é o versículo principal dessa mensagem. Lá em Mateus 1:23 diz assim, que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado de Emanuel, que quer dizer, literalmente, Deus conosco. Deus conosco. Deus em nós. Este é o plano de Deus, sempre foi a ideia original de Deus. Deus conosco, em perfeita comunhão. E é por isso que Deus criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. Como está lá em Gênesis 1:26. Deus nos criou não como um ser diferente, mas alguém da mesma forma, com as mesmas características, semelhante a Ele, para que Ele pudesse se relacionar conosco. De toda a criação, somente nós, somente o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. E Deus, depois de criar lá o boneco homem, porque Deus formou o homem do pó da terra, fez lá o corpo humano, Deus soprou em suas narinas, soprou nas narinas de Adão, o fôlego de vida. Deus colocou o seu próprio espírito dentro de Adão. E ele então se tornou um ser vivente, passou a existir. É a vida de Deus no pó da terra, no corpo humano, que traz a cada um de nós a vida. Então Deus escolheu aquele corpo humano para ser a sua casa, para ser a sua habitação. E o homem tinha perfeita comunhão com o seu Pai, com o seu Criador. Mas infelizmente o homem acabou cedendo às tentações e acabou pecando, ferindo a lei de Deus e morreu espiritualmente. Pois Deus disse, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque se você comer do fruto desta árvore, você certamente morrerá. E o homem foi lá e comeu, e ele morreu. Ah, mas Adão não caiu e morreu fisicamente? Não, ele morreu espiritualmente. E o que é a morte espiritual? É estar desconectado, separado da vida de Deus. Deus então, que habitava anteriormente em Adão, teve que sair de dentro dele. E o homem perdeu a comunhão com Deus. Mas uma coisa interessante de notar é que em Gênesis 3:8, depois que o homem pecou, a Bíblia diz que Deus foi até o homem, como ele costumava fazer todos os dias. Ele ia lá na viração do dia, conversar com Adão, ter um tempo de comunhão pleno com ele. E mesmo depois que o homem pecou, Deus continuou comparecendo ao seu encontro. Deus não desistiu do homem. Deus não tem problema com o pecado. Deus não abandonou o homem porque o homem pecou. Foi o homem que se escondeu, porque sabia que tinha pecado. A culpa pelo pecado, a culpa por saber que estava nu, a vergonha, se fez com que o homem se afastasse, se escondesse de Deus. E por pecar, o homem perdeu acesso também à árvore da vida, perdeu acesso à presença de Deus, e Deus não pôde mais habitar dentro do homem. Deus não pôde mais fazer a sua casa dentro dos seus filhos, como era o plano original de Deus. E aí então, a humanidade começou a aumentar em quantidade, a se espalhar pela terra. Mas assim como a humanidade cresceu em número, também cresceu em iniquidade. E vamos fazer um tour relâmpago pelo Antigo Testamento para que nós possamos entender a chegada do Messias. Então, vamos avançar um pouquinho na história da Bíblia. Então, os homens foram tendo filhos e filhas, e a humanidade foi crescendo, a iniquidade foi avançando, e havia tanta maldade, tanta iniquidade, que Deus teve que fazer um reset na humanidade. E Deus falou que iria enviar um dilúvio. E Deus selecionou um homem para construir uma arca, para poupar uma família e os animais para recomeçar a humanidade. Quem foi este homem? Noé, muito bem. Então Deus resgatou aquela família através da arca, poupou os animais, e choveu e inundou a terra inteira, e somente aquela família sobrou. E depois que as águas baixaram, eles recomeçaram, e Deus instituiu então o arco-íris como sinal de aliança,
para lembrar a humanidade também, a Deus sempre, da aliança que Ele fez com o homem, que nunca mais iria destruir a terra com as águas. E Deus ordenou a Noé e seus filhos: agora vão, se espalhem, encham a terra. E o que o homem fez, ao invés de obedecer aos comandos de Deus? Será que neste momento realmente os homens se espalharam pela terra, sim ou não? Quem acha que sim? Quem acha que não? Quem não acha nada? Não, ao invés de se espalhar pela terra, a humanidade quis se juntar. E eles começaram a construir algo muito grande. O que os homens começaram a construir? Uma grande torre. A Torre de Babel. E ali o povo se juntou. E Deus viu que eles realmente estavam focados e determinados e iriam construir uma grande torre. E Deus então interviu e confundiu as línguas para que os homens finalmente pudessem se espalhar pela terra. E cada um se juntou com um pessoal que entendia, e assim foram cada um para o seu canto. E a humanidade começou a se espalhar pela terra. E aí, no meio de tantos povos, no meio de tantas nações, Deus não escolheu uma nação delas para ser a sua nação. Deus escolheu um homem para, a partir deste homem, construir uma grande nação. Quem foi este homem? Alguém lembra? Ninguém? Quem foi este homem que Deus chamou? Abraão, muito bem. E Abraão teve 2 filhos. Qual era o filho mais velho de Abraão? Ismael. E qual era o outro filho de Abraão, o filho da promessa? Isaac, muito bem. Alguns estão lendo a Bíblia. E deste filho, Isaac, a descendência de Abraão, foi o filho da promessa, pelo qual Deus iria constituir uma grande nação e abençoaria todas as famílias da terra através da sua descendência. E aí Isaac teve 2 filhos. Quem são esses filhos? Filhos gêmeos. Esaú e Jacó. Jacó depois teve seu nome mudado para Israel. E ele teve 12 filhos, que se tornaram as 12 tribos de Israel. E um destes filhos foi vendido como escravo e chegou até o Egito. Quem era este filho de Israel? José, muito bem. José então chegou lá como escravo e foi para a prisão, e lá teve a questão dos sonhos lá, dos copeiros. Depois ele interpretou o sonho do rei, do faraó, e se tornou o governador do Egito. Acima dele só tinha faraó. E teve toda a questão lá dos anos de escassez, dos anos de fartura, e o Egito se tornou uma grande potência por causa de José. E José então teve o reencontro com seus irmãos, teve a restauração da família, e todos foram chamados para viver no Egito juntamente com José. E aproximadamente 70 pessoas foram ao Egito e viveram com grandes mordomias, com grande riqueza. Mas este povo, os hebreus, os descendentes de Abraão, depois os israelitas, eles começaram a crescer em grande número. E toda aquela geração morreu, o faraó morreu, outras pessoas se levantaram. E o novo faraó começou a ficar preocupado, porque o povo de Israel era muito numeroso. E se eles não fizessem nada, poderiam tomar conta do Egito. E então começaram a escravizar e oprimir o povo de Israel. E o que acontece? Deus levanta um homem para livrar o povo dele do Egito. Quem foi esse homem? Moisés. Aí teve as pragas, a libertação do povo. E no caminho da saída do Egito, em direção à terra prometida, nessa peregrinação pelo deserto, Deus, em conversa com Moisés, Ele mostrou para Moisés uma visão de um tabernáculo. E ordenou que Moisés edificasse, construísse um tabernáculo para que Deus pudesse habitar. Porque Deus nunca desistiu do seu plano de estar no meio da humanidade. Lá em Êxodo 25:8 diz assim: farão um santuário para mim, eu habitarei no meio deles. Levítico 26:12, Deus disse: andarei entre vocês, no meio de vocês, e eu serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Então Deus passa a interagir mais com a humanidade.
Não com a comunidade toda, mas com aquele pequeno grupo de pessoas, com aquele povo que ele levantou a partir da semente de Abraão. Depois disso, o povo entra na terra prometida. Somente Josué e Caleb, da geração antiga, sobreviveu, e os demais que nasceram no deserto entraram na terra prometida. E nessa conquista da terra prometida, Deus então levanta e institui juízes para governar, para dirigir o seu povo. E entre esses juízes, por exemplo, Gideão, Débora, Sansão, as histórias que vocês conhecem, Deus sempre quis que Ele mesmo pudesse guiar e conduzir o seu povo. Era para ser uma nação teocrática, com Deus governando através dos seus juízes, dos seus profetas, Deus governando diretamente o seu povo. Mas aquele povo, o povo de Israel, começou a ver as nações de volta deles. E todas as nações tinham reis. E eles ficaram desejosos, nós também queremos um rei. E incomodaram tanto ao Senhor, que Deus liberou, ok, vocês querem um rei? Vão ter um rei. Mas esse rei vai oprimir vocês. Vocês vão ter que pagar imposto, pagar tributos. Os filhos de vocês serão parte do exército dele. Vão ter que morrer pelo seu rei. Vocês querem isso? Nós queremos, então tá. E Deus então permite que Saul seja ungido rei. Mas Saul não era um rei segundo o coração de Deus. E não agiu conforme Deus queria. Aí então Deus levanta um homem, um rei, segundo o seu coração. Quem foi este rei? Davi. E através de Davi, depois que Davi teve o desejo de construir, enfim, uma casa permanente para Deus. Porque até então era aquela tenda que ia se deslocando pelo deserto. Mas Davi teve o desejo, a vontade de construir, de edificar um templo. Porque Davi viu assim, olha, eu estou aqui num palácio, estou aqui habitando no meio de riquezas, e o meu Deus, o Criador de tudo, não tem uma casa para ele. Mas como Davi foi um homem de muito sangue, de muitas guerras, de muitas falhas, Deus disse, Davi, você não vai construir esse templo para mim. Até permito que você levante os recursos, mas o seu filho vai edificar este templo para mim. Qual o nome deste filho de Davi? Que edificou o templo? Salomão. E aí então, Deus tinha um tabernáculo fixo, onde ele se manifestava. Mas a presença de Deus era muito limitada. O próprio sumo sacerdote, que era um principal que havia entre o povo, e era somente um por vez, uma vez por ano, ele tinha a permissão de entrar no Santo dos Santos, que era onde literalmente a presença de Deus se manifestava de forma mais palpável. Uma vez por ano, depois de passar por todos os rituais de purificação, de sacrifícios, ele entrava. E era algo tão perigoso, era algo tão assustador, que para que ele entrasse, havia uma corda que era amarrada nos seus pés. Porque vá que nesse meio tempo ele falhasse, não oferecesse a oferta por algum pecado, e ele entrasse na presença de Deus, ele era fulminado. O Santo dos Santos era algo assustador. A presença de Deus era algo assustadora. Os homens tinham a noção de Deus através de uma coluna de fogo que descia sobre a Arca da Aliança, sobre o tabernáculo, depois sobre o templo. Era trovões, relâmpagos. Pessoas foram fulminadas porque tocaram na arca sem autorização. Pessoas foram fulminadas porque entraram no Santo dos Santos sem terem a permissão. Deus era assustador, era terrível. As pessoas tinham medo de Deus. Mas Deus queria estar em contato com os seus filhos, com o seu povo. Mas como fazer isso se o homem não tinha como compreender Deus? Toma uma aguinha. Tem uma história que eu sempre me lembro quando eu penso nisso. Talvez algum de vocês já ouviram essa história de mim. Se vocês já ouviram, então reforcem bem essa história para que vocês possam contar a outros. Mas havia um sábio hindu que certa vez estava passando por um campo e viu um formigueiro, um grande formigueiro. E ele viu aquelas formiguinhas andando em linha e achou tão interessante a organização e se aproximou do formigueiro para compreender um pouco mais do que estava acontecendo ali. E ao se aproximar, a sua sombra fez sombra sobre o formigueiro. E aí,
As formigas se assustaram e começaram a correr cada um para o seu lado. Ele então recuou. Opa, peraí, elas estão com medo de mim. Depois, de novo, com mais calma, ele se aproximou novamente do formigueiro. E quando se aproximou, as formigas se assustaram. E elas fugiram. E ele começou a pensar com seus botões, começou a pensar com seus pensamentos. Poxa, como eu gostaria que elas pudessem me entender. Eu queria poder conversar com essas formigas, para explicar que eu não estou aqui para causar mal ou dano, ou para prejudicar as formigas. Mas eu sou um sábio. A minha cultura, o meu povo tem uma sabedoria milenar. Eu queria poder conversar com essas formigas. Falar para elas que eu quero ajudar. Quero transmitir meus conhecimentos. Quem sabe elas podem melhorar as suas atividades. Mas como que eu poderia me comunicar com as formigas? Porque mesmo que eu conseguisse emitir sons que elas fossem capazes de entender, eu não conheceria a sua forma de se comunicar, a sua forma de se expressar, o seu dialeto. Como que eu poderia transmitir uma mensagem de uma linguagem que elas pudessem compreender? Aí então, ele começou a pensar, e se eu tivesse a capacidade de me transformar e me diminuir numa formiga, a ponto de ser igual a elas, para caminhar no meio delas, conviver com elas, aprender sua linguagem, o seu idioma, aprender como elas vivem, como que elas se comunicam. Aí então, eu poderia transmitir a mensagem de forma que elas não se assustassem comigo e ouvissem a mensagem. Jesus, o Deus eterno, que estava desde o princípio de tudo, que criou todas as coisas, que está também no fim, o alfa e o ômega, o verbo se fez carne. Deus se diminuiu, se esvaziou e tomando a forma de servo, se humilhou e tornou semelhante a nós. O Deus se fez carne. O Deus eterno se tornou uma criança e viveu entre nós. O Emanuel, Deus conosco. Não mais um Deus distante, não mais um Deus que se manifesta numa coluna de fogo, não mais um Deus que está dentro do Santo dos Santos, em cima da Arca da Aliança, onde somente poucos têm acesso, mas um homem que cresceu e habitou entre a humanidade, habitou entre os homens, conversou com as pessoas, tocou as pessoas, a ponto de que os homens pudessem compreender a Deus, pudessem ver a Deus através de Jesus. Em Hebreus 1, versículos 1 a 3 diz assim, que há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nos últimos dias, Deus falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus, e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por meio da sua palavra poderosa. O Filho, Jesus, o Verbo encarnado, é a expressão exata, perfeita de quem Deus é. Então, aqueles homens que não tinham como compreender Deus, e talvez você aqui hoje, possa dizer assim, mas Deus é algo tão difícil de compreender, como que eu posso entender Deus? Ele é tão grande, tão poderoso, tão majestoso. Olhe para Jesus, porque Jesus é a manifestação, a expressão exata de quem Deus é. Não há como se confundir. Se você percebe Jesus, esse Jesus revela quem Deus é. Não há como ter dúvidas da vontade de Deus quando você olha para a vontade manifestada através de Jesus. Ah, mas será que Deus é aquele que coloca doenças, que quer trazer o mal para a humanidade? Olhe para Jesus. O que Jesus fez enquanto esteve aqui na terra? Por onde ele passava, ele curava, ele libertava, ele abençoava, ele perdoava, ele amava. Se é isso que Jesus fazia, essa é a imagem e expressão de quem Deus é. Porque Jesus falou, eu só faço o que viu meu Pai fazer.
As minhas obras são as obras de Deus. O que eu faço é a vontade de Deus. Porque eu não vim para cumprir a minha vontade, mas a vontade de Deus. Então tudo o que Jesus fez, Ele fez porque era a vontade de Deus. Ele é a expressão exata de Deus. Amém? Quando Jesus nasceu, naquela época, o Império Romano emitiu uma ordem, um decreto, em que todos os cidadãos deveriam voltar à sua cidade de origem e fazer um recenseamento, para que eles pudessem saber quantas pessoas haviam em cada província. E José, juntamente com sua noiva prometida Maria, tiveram que ir até Belém, porque ele era daquela região, então ele precisava fazer o recenseamento naquela cidade. E como todo mundo estava se deslocando, havia grande procura por lugares para dormir, para ficar. E quando chegaram naquela cidade, eles começaram a bater de porta em porta, procurando lugar para se hospedar, porque Maria estava prestes a dar à luz. E diz assim em Lucas 2, versículo 7, que Maria deu à luz a seu primogênito e envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. José e Maria passaram por vários lugares e não havia lugar para recebê-los, para que eles pudessem ficar. E quando eu lembro dessa história, algo que me marcou muito, que desde que eu era pequeno eu me lembro disso, o meu pai contava a história de que quando o meu pai era pequeno, tinha, sei lá, talvez 7 anos, nessa idade mais ou menos assim, ele estava numa apresentação da escola dele, e ele fazia parte da encenação de Natal. O meu avô era pastor, então o meu pai foi criado dentro da igreja. Desde pequeno, ele cresceu nos caminhos do Senhor. Meu pai também foi pastor muitos anos, hoje está aposentado. E quando ele era pequeno, então, estava nessa encenação de Natal, e ele era uma das pessoas que era dono de uma hospedaria, de uma hospedagem, de um hotel. E a sua fala, o seu papel na peça, era receber João e Maria, que estavam vindo procurar uma vaga para dormir, e o meu pai tinha que dizer, não há vaga, não há lugar para vocês. E algo que sempre me marcou muito, porque meu pai conta que, quando ele foi fazer essa peça, ele tinha que falar isso, olha, não há lugar aqui. Meu pai contava, né, que hoje em dia ele não consegue conversar mais, mas ele contou a história de que ele saiu chorando, ele não conseguiu fazer aquela peça. Porque para ele foi muito triste como uma criança dizer, não há lugar para Jesus aqui na minha casa. Sabe quantas vezes nós, em nossas vidas, dizemos para Jesus, Jesus, não há lugar para você na minha vida. Não há lugar para você, Jesus, nos meus relacionamentos. Não há lugar, Jesus, para você nos meus planos, nos meus sonhos para o futuro. Quantos de nós, tantas vezes, nós temos sempre feito essa mesma resposta, quando Jesus vem procurar lugar, e nós dizemos, não Jesus, aqui não. Eu até te dou um lugar, no culto de Natal, no culto de Páscoa, talvez no culto de ceia, uma vez por mês eu vou na igreja, mas fique até aqui, Jesus. Este é o lugar que você pode entrar, este é o lugar que você pode comandar. Há lugar para Jesus na sua vida? Pense um pouco na sua vida, reflita sobre isso. A sua vida, nos seus trabalhos, nos seus projetos, quando você pensa no futuro, quando você vai tomar uma decisão, você toma a sua decisão pensando em Jesus com você, ou você deixa Jesus do lado de fora, e você não cogita nada, você toma suas decisões, você pensa o seu futuro, e Jesus não faz parte da sua vida. E nessa noite Jesus quer perguntar para você, há lugar no seu coração para Jesus? Há lugar na sua vida para Jesus? Porque de que vale você ter uma hospedaria tão linda, uma casa tão bonita, um emprego tão bom, um carro dos sonhos, talvez uma esposa, um marido dos sonhos, mas Jesus do lado de fora? De que vale a sua vida se Jesus não estiver dentro? Porque Deus te ama tanto que Ele quer habitar dentro do seu coração, fazer da sua vida a sua morada. Jesus, Ele mudou a história,
Ele dividiu a história. Tanto que o nosso calendário é dividido entre antes de Cristo e depois de Cristo. Ele mudou a história, mudou tudo. Tudo. O véu do templo que separava o Santo dos Santos, e somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, tinha acesso à presença de Deus de forma tão limitada, foi rasgado. Tudo mudou. Tudo mudou. A história se dividiu. Mas mais importante do que isso, é a sua história, é a sua vida. Deus quer mudar a sua história e fazer a sua vida antes de Cristo e a sua vida depois de Cristo. E talvez você que esteja aqui essa noite já tenha ouvido falar sobre Jesus muitas vezes e por muitos anos, mas nada mudou, não houve diferença na sua vida. Mas assim como Jesus dividiu a história entre duas partes, antes dele e depois dele, a sua vida também tem que refletir a presença de Deus. A sua vida não pode mais ser a mesma se Jesus entrou na sua vida. Tem que ter diferença, tem que ter mudança. E se você percebe a sua vida como uma vida igual era antes, se permita que Jesus entre de uma forma mais real, mais intensa na sua vida. Entregue ao Senhor o comando da sua vida, do seu coração. Que cada decisão que você tomar possa ser feita de acordo com a vontade de Deus, alinhado com os planos e sonhos de Deus para a sua vida. Amém? Em Apocalipse 3:20, Jesus falou assim: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar e vou cear com ele. Nesta noite, Jesus está batendo a porta do seu coração, perguntando para você: há lugar para mim na sua vida? Há lugar para mim na sua história? Eu quero entrar, eu quero fazer parte porque eu amo você. Porque Ele se entregou, Ele morreu para viver com você, para estar conectado intimamente com você, para habitar dentro de você, para que a sua vida seja a casa, o tabernáculo de Deus. E por último, para encerrar, talvez você possa estar se perguntando: mas como? Como que isso pode acontecer comigo na minha vida? Será que eu sou alguém que posso receber a vida de Deus, a presença do Deus Todo-Poderoso em mim? Eu, tão pecador, tão falho, tão imperfeito, eu já decepcionei tanto a Deus. Não há como Deus ainda me amar, não há como Deus querer permanecer em minha vida, querer fazer da minha vida a sua habitação, a sua casa. Quando o anjo foi comunicar para Maria: Maria, você vai engravidar, você vai dar luz a um filho. E ela ficou preocupada: mas como assim? Como é que isso vai acontecer? Eu sou virgem, nunca tive relações com um homem. E o anjo disse: Maria, descerá sobre ti o Espírito Santo, e ele vai te envolver, e você então conceberá e dará luz a um filho. E o anjo também falou assim como Isabel, a sua prima, ela já velha, engravidou e está esperando um filho na sua velhice. E em Lucas 1:37 diz assim: pois nada é impossível para Deus. Para Deus, pode uma senhora de idade engravidar e dar luz a um filho. Para Deus, você, com seus pecados, com suas falhas, com seus erros, você também pode ser casa de Deus, a habitação de Deus. Não há impossíveis para Deus. Não há pessoa que tenha falhado tanto a ponto de ser excluída da vida de Deus, de não poder fazer parte da história com Deus. Deus te ama. Jesus te ama. E o Natal, a essência do Natal, é entender que Jesus nasceu. Mas mais importante do que o dia 25 de dezembro, que é uma data simbólica, é ao dia em que você abre a porta do seu coração para que Jesus nasça na sua vida, para que Ele passe a habitar dentro de você e faça de você um filho de Deus.
Essa é uma noite especial. É uma noite onde nós pensamos e nos lembramos sobre o nascimento de Jesus. Mas não saia daqui sem esta convicção de que esse Jesus que um dia nasceu como um bebê, como uma criança, que viveu aqui nessa terra como homem, como um de nós, morreu por nós, para pagar o preço dos nossos pecados, voltou aos céus. Hoje, nesta noite, Ele está batendo a porta do seu coração e perguntando: filho meu, há lugar para mim na sua vida? Feche seus olhos. Sonde o seu coração. Pergunte para você mesmo: será que existe alguma área da minha vida que eu tenho proibido Jesus de entrar? Talvez você tenha entregado a sua vida para Jesus, tenha aceitado como seu Salvador, mas você tenha deixado Ele de fora. Isso ficou no passado, e você tomou de novo o controle da sua vida. E você passou a tomar decisões sem considerar a vontade de Deus. E você talvez tenha se afastado, tenha agido conforme os seus desejos egoístas, você tenha vivido uma vida de pecado. Mas nesta noite, você entendeu que Jesus é o mais importante. Jesus, Ele é o sentido do Natal. Jesus, Ele tem que ser o sentido das nossas vidas. Tem alguém aqui que nesta noite entrou aqui, mas nunca tinha antes na sua vida tomado a decisão de dizer assim: Senhor Jesus, eu abro o meu coração, faça de mim a tua casa, a tua morada. E você quer nesta noite entregar a sua vida para Jesus e fazer de Jesus um com você, e quer dizer: Senhor Jesus, eu abro a porta do meu coração, na minha vida há lugar para você. Não como aqueles homens que tinham uma hospedagem e que disseram: não, Jesus, na minha vida, neste lugar não tem espaço para você. Mas nesta noite você quer dizer: Jesus, pode entrar, faça de mim a sua casa, eu quero fazer a tua vontade, quero cumprir os teus planos para a minha vida, quero cumprir a tua vontade para a minha vida. Se você quer dizer este sim para Jesus esta noite, apenas levante a sua mão, como uma forma de dizer ao Senhor Jesus: sim, Jesus, essa noite eu quero mudar. Tem alguém aqui nessa noite que quer tomar essa decisão? Não saia daqui sem ter esta convicção. Vamos orar juntos? Diga assim comigo: Senhor Jesus. Todo mundo mais forte: Senhor Jesus, neste culto de Natal, eu venho reconhecer que eu sou pecador. Eu andava em trevas, andava em pecado, mas nesta noite eu abro o meu coração para que o Senhor entre e faça da minha vida a sua morada, a sua casa. Que a partir de hoje as minhas decisões, os meus planos, as minhas vontades sejam baseadas na tua vontade, que eu possa te agradar a cada dia da minha vida, em nome de Jesus, amém. Algo maravilhoso de entender é quando Jesus entra, tudo muda, tudo é diferente. Há uma alegria, há uma paz que não há como explicar. A paz que excede todo entendimento, ela vem com a presença de Deus. Por isso eu quero te perguntar: existe alguém que está precisando de alguma oração? Vamos por partes. Tem alguém aqui que entrou nessa noite com alguma dor física no seu corpo, alguma doença, alguma enfermidade, que você quer que a gente ore, para que este Jesus que entrou no seu coração, que está dentro de você, te restaure, te cure? Alguém com alguma enfermidade física, alguma dor no seu corpo, está tudo em paz? Se tiver, depois pode vir para frente. Tem alguém aqui que entrou nessa noite, que esteja vivendo ansiedade, uma depressão, algo que você não consegue se libertar, uma tristeza sem fim, algo que você percebe que não é natural, e você está preso nisso, numa tristeza que você quer deixar que a alegria de Deus te transforme
quer mudar a sua vida? Tem alguém com esse sentimento hoje? Algo assim que está te impedindo de viver de uma forma plena? Todo mundo em paz, todo mundo bem? Culto de Natal, tudo bem, na paz? Enquanto os músicos vão tocar aqui alguma música, eu te convido a qualquer um que esteja precisando de uma oração, de um abraço. Os pastores vão estar aqui na frente. Se você estiver precisando de uma ministração específica, ou simplesmente que Deus te abençoe, para que você saia daqui diferente, venha até aqui à frente, nós vamos estar orando por vocês, ok? Enquanto os músicos tocam, se você quer uma oração, não saia daqui sem receber essa oração, porque Deus está aqui, a vida de Deus está aqui, a presença dele está aqui. Então, se você quer receber algo de Deus, vem aqui. Todo o que busca, encontra. O que pede, recebe. Se você quer algo da parte de Deus, vem aqui. Não há como nós estarmos na presença de Deus e não sairmos transformados, renovados, restaurados. A sua vida não será mais a mesma. Por mais que você já conheça Jesus há mais tempo, entenda nessa noite que Jesus quer fazer algo novo, começar uma nova história. Que 2024 seja um ano mais intenso, um ano onde você vai se entregar de uma forma mais intensa para o Senhor. Porque quanto mais você se entregar para o Senhor, quanto mais você der nas mãos de Jesus a sua vida, mais Ele poderá fazer por você. Para que quando você chegar no final de 2024, você, ao olhar para trás, ou os teus familiares, os teus amigos, os teus conhecidos, ao olhar para você, perguntem para você: o que houve com você? Que transformação é essa? Como que você mudou tanto? Você que era tão bravo, tão amargurado, tão infeliz, hoje está tão alegre, tão vivo, tão próspero, tão cheio de saúde, tão cheio de vida. Você que não tinha mais sonhos, você que estava perdido na vida, que tinha desistido dos sonhos, dos planos, como você conseguiu forças para restaurar os seus sonhos, para restituir a tua vontade de viver? E você vai dizer: é Jesus que entrou na minha vida e mudou a minha história para sempre. E a partir do seu testemunho, da sua vida, você vai ser uma carta viva que vai transmitir e comunicar a vontade e a verdade de Deus para todo mundo. Que a sua vida seja a luz, que a sua vida seja o sal da terra, que você seja o evangelho que as pessoas veem, que você seja a carta que o mundo lê, em nome de Jesus. Amém, amém.